A palavra de Deus diz assim, São Mateus, capítulo 13, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque apertada é a porta, apertado é o caminho, estreita é a porta que leva à vida, e poucos são as que a encontram. Quero fazer uma pequena ilustração aqui sobre o caminho largo. Esse aqui é o caminho largo que conduz à perdição. É a porta larga e o caminho largo que conduz à perdição. E são muitos que o encontram. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são os que o encontram. Bem-aventurados que encontram este caminho. Bem-aventurado aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo, que estava andando nesse caminho aqui largo e resolveu entrar pelo caminho estreito. A palavra se converter, irmãos, significa andar na contramão, andar ao contrário. Vamos supor, há pessoas que estão conduzindo-se no caminho largo para a perdição, eles estão andando por aqui, ó, por esse caminho largo. Nesse caminho aqui, são muitas cargas que as pessoas carregam. E as pessoas que andam nesse caminho aqui, largo, eles quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais acerca das quais vos declaro que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, essa aí são as obras da carne, né? São almas, espíritos, almas, corpo, pessoas que desde sempre anda por este caminho. Mas a partir do momento que a pessoa passa a ouvir a palavra de Deus e dá crédito à pregação, então eles começam a entender. E às vezes as pessoas andando nesse caminho desde novo, pessoas novas, já começam a entrar pelo caminho na contramão e entra pelo caminho estreito. Vamos supor, se a pessoa está na prostituição, na impureza, na lascívia, então ele entra por aqui na contramão e sai no caminho estreito. Ele ouve a palavra de Deus. Às vezes ele está na feitiçaria, na macumbaria lá, na bruxaria. Ele ouve a palavra de Deus e começa a andar pelo contrário e se converte e anda na contramão, aqui do sentido que ele estava andando. Vamos supor, se ele estava na feitiçaria, macumbaria, essas coisas, no adultério, prostituição, tudo isso, então ele se converte e vem andar no caminho estreito. Então são pessoas
que às vezes já está no fim da vida, lá, num leito de enfermidade lá no hospital, e alguém chega lá para ele e prega a palavra de Deus, não importa, né, o que ele fez para trás, ele aceitou Jesus. Todos os pecados dele são apagados e ele começa a entrar por aqui. Se ele morrer poucos dias andando por este caminho aqui, ele vai sair lá na porta estreita e vai ser salvo. Então, irmãos, é assim. Mas também tem o crente que ele entra, ele se converte e entra por aqui. Mas ele vai recebendo ofertas, prostituição, adultérios, né? Mentiras, ele começa a mentir de novo, né? Então ele vai indo por aqui, né? Ele não se converteu, então ele vai andando. Aqui tem as ofertas, prostituição, impureza, lascívia, são pessoas que andam mal vestidos, né? E por aí vai. Idolatria, pessoas que não abandonaram a idolatria de quando estava aqui, entrou por esse caminho aqui, ó, mas resolveu voltar na idolatria, então continua na perdição, ele saiu do caminho estreito. Quando a pessoa adultera, ele sai do caminho estreito. Quando a pessoa se prostitui, ele sai do caminho estreito. Então, ele entra por aqui. Então, são muitas coisas que eu li lá na lista, que às vezes a pessoa está andando aqui e ele resolve dar ouvido para o inimigo e ele volta a andar no caminho largo e vai cair na perdição. Então ele cai no abismo, para esse não tem mais jeito. Mas a pessoa que está andando aqui se converte, aceita o Senhor Jesus Cristo, se converte e começar a andar por este caminho aqui, ó, que é o caminho estreito, né, que leva à vida. Então, quando ele chegar no fim do caminho, a palavra de Deus diz, São Mateus, capítulo 24, versículo 13, que aquele que perseverar firme até aqui nesse caminho, será salvo. Aí, né, quando ele chegar o momento dele, desta terra, de terminar o momento dele aqui, né, aí ele sobe para com Deus, né, vai descansar lá no paraíso até a volta do Senhor Jesus Cristo, né, e aí ele é uma pessoa salva, né. Então, as pessoas que morrem, elas vão subindo para o paraíso de Deus. Mas na volta do Senhor Jesus Cristo, né, eles vão voltar, né, e vão lá até lá onde o corpo dele está sepultado, vão ressuscitar ali num corpo glorioso e vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E aqueles que estão vivos, andando por este caminho aqui, ó, o Senhor Jesus Cristo, né, no momento do toque da trombeta, São Mateus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que a trombeta vai soar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos ainda, andando por esse caminho aqui, vão ser arrebatados, transformados, para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E daí nós vamos marchar para o tribunal de Cristo. Então é isso a explicação que eu tenho para dar hoje. Quem sabe em outra oportunidade eu faço uma ilustração mais chamativa, né, mais precisa. Amém, irmãos?